Começando o meu, o seu, o nosso podcast do Heitor. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, companheiro Heitor. Boa noite a todos, boa noite a vocês que nos estão assistindo. É um grande prazer para realizar mais uma live da quinta temporada, que é o último episódio, e também é o último episódio do ano de 2022. Exatamente, nesse dia 26 de novembro, né, no período da noite, estamos aí exibindo a nossa live dos tops, dos 5 tops dos tops mais. E aí, então, como é que foi a semana? Como é que foi o mês? Muito trabalho, muita procura, muita novidade? Muita novidade, que é a Copa do Mundo. Ah, e você tem curtido? Eu não vejo a hora de ver o Hexa chegar. Uhul, também. Você curtiu o primeiro jogo aí, Brasil-Sérvia? Sim, eu curti o jogo do Richarlison fazendo um gol. Ah, legal demais, né? Também gostei. É muito bom ver esse sangue novo aí entrando no nosso futebol e fazendo o nosso nome aí ficar bacana, né? Perante o mundo. Tô gostando demais também, né? Mas não é isso que nos traz hoje aqui, nessa live, né? O Exatamente. que nos traz hoje é divulgar, uma divulgação, como tradicionalmente nós já fazemos mesmo, dos tops do podcast do Heitor da quinta temporada. Pensa bem, Heitor, já estamos na quinta temporada de trabalho. Magnífico isso, né? Exatamente. Sabemos o quanto a linguagem do podcast está sendo difundida nos meios escolares, nos markets de todo mundo. O podcast ele ganhou mercado de forma considerável. Nas escolas, por exemplo, onde eu trabalho, os estudantes e os professores se apropriaram tanto dessa linguagem, né, desse gênero, para estudar, fazer resumo, ou até mesmo para aprender o conteúdo ministrado e estudado, que hoje não se vê uma outra forma de se trabalhar assim que não seja com podcast. Então, está super difundido aí no mercado, tanto comercial quanto escolar. Pois é, Heitor, e com esse sucesso aí, você veio na dianteira, praticamente na vanguarda dessa descoberta. E hoje nós temos muito a comemorar, né, em termos de divulgação e de conquista também. Aí eu te pergunto, Heitor, e aí? Como você se sente em saber que o seu trabalho tem sido de tanta abrangência no mercado brasileiro? E outra pergunta, você pode responder tudo num bloco só. O que você sente quando as comemorações de chegada de aniversário dos seus podcasts se tornam periódicas e recorrentes? Porque a gente não passa uma semana sem comemorar a chegada do seu podcast em algum local. Então fala para nós aí, em um bloco, o que você acha dessas perguntas que eu acabei te fazendo e pode te fazer outras considerações também. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá, Helena. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, seguidores, mas vou dar boa noite especialmente para a Colômbia, que eu vou encarnar o meu espanhol. Como va ustedes? Muy buenas noches y gracias por acompañarlos. Esto es el último capítulo de la quinta temporada do podcast de Heitor. Então, vamos lá. Eu queria primeiramente agradecer a Deus por esse sucesso e em seguida aos meus fãs que comentaram, espalharam e contagiaram os outros seguidores no meu canal. Pois é, Helena, tenho me sentido muito feliz e realidade com a chegada dos meus podcasts em quase todo o Brasil e também fora dele. É uma forma muito divertida, mas também muito séria de levar as notícias reais e verdadeiras a todas as pessoas, que nem sempre têm tempo de acompanhar os jornais ou ler as manchetes que estão ocorrendo no Brasil e do mundo. Eu faço com muito gosto, sabe?
Ah, muito bom, Heitor. A gente sabe, a gente percebe aí o amor pela sua escolha, né? Eu não digo que é um trabalho, porque o seu trabalho é ser estudante, né? Essa é a sua profissão. Mas eu acho que esse hobby aí, em algumas horas que você gasta do seu tempo, ele é muito bacana e não tem como deixar de perceber o carinho, o cuidado, a competência que você tem em elaborar os seus podcasts, né? Que a gente sabe que é um longo percurso, desde a escolha, a seleção do tema, a escolha das notícias mais sérias. Então, enfim, a gente percebe mesmo o seu cuidado e o seu carinho, a gente te parabeniza por isso, porque, enfim, os maiores beneficiados com a qualidade do seu trabalho somos nós. Mas, sem mais delongas, vamos relembrar os países e estados em que seu podcast chegou. Pode ser? Pode. Então vamos pelos estados brasileiros, pelas unidades federativas, começando pela região Nordeste, que tem o estado de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco e o estado de Sergipe. Na região Norte, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Tocantins. Na região Centro-Oeste, Mato Grosso, Brasília, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul. Na região Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Na região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos para os países. Vamos para os países das Américas. Então, começando pelo Brasil, Argentina, Chile, Canadá, Costa Rica, Equador, United States ou Estados Unidos, Panamá, Paraguai e hoje chegamos na Colômbia. Vamos dar um salve de palmas para os colombianos e um salve. Salve, salve, los hermanos. Los colombianos. Los colombianos. Na Europa tem Portugal, Espanha, França, Alemanha, Holanda, os Países Baixos, Itália, Turquia na parte ocidental, no Oriente Médio, Turquia na parte oriental e Emirados Árabes Unidos ou Dubai. Na Ásia, o único país é o Japão ainda, eu estou precisando muito de chegar para mais países da Ásia. Verdade. Na Oceania tem a Austrália. No continente africano tem Cabo Verde, Guiné-Bissau, Senegal, Etiópia e Angola. É terra conquistada demais da conta, Heitor. Pelo amor de Deus. Eu fico até emocionada com isso, sabia? Porque eu acompanho o crescente número de fãs que te seguem e fico muito contente. É por isso que a gente deve tentar sempre fazer o melhor, né? Para que os seguidores, eles permaneçam fiéis e que esse número vá aumentando cada vez mais. Fico muito feliz. Tá de parabéns mesmo. Exatamente. Então, Helena, eu fico muito feliz também que eu gosto de acompanhar a difusão do meu podcast e estudar cada vez mais para conversar com os meus fãs. Ah, então tá joia. Então, assim, de novo, sem mais delongas, vamos ao que interessa, Heitor. A gente está batendo papo demais hoje. Vamos listar aqui, começar com os 5 top do podcast do Heitor. Por isso, vamos abrir essa temporada aí dos tops dos tops com o podcast número 5, que é a primeira frota de trens movidos a hidrogênio na Alemanha. O que você tem a dizer sobre isso para nós, Heitor? Todos sabem que estamos vivendo em uma época que a sustentabilidade deveria estar presente em todos os ambientes e situações. Verdade. O diesel é extremamente poluente e, por isso, a substituição pelo vapor de água é muito importante. Sabe por quê, Helena? Para evitar que polui mais o
o meio Meio ambiente. ambiente. É verdade mesmo, Heitor. Quando você fala isso em relação ao diesel, então me vem uma pergunta assim: o que você acha? Qual que é a sua opinião sobre os ônibus do transporte público, uma vez que eles são movidos a diesel, né? E com alto nível de poluição. O que você tem para falar para nós sobre isso? Helena, a frotas de trem, a frotas de ônibus que já não atendem a demanda das grandes cidades, como estamos num país capitalista que vista o lucro, ao invés dessas máquinas serem desmanchadas ou ter pressas aproveitadas ou ir para exposições, o que se faz, Helena, é vendê-los para as pequenas localidades em que a localização não é tão que a fiscalização, que não é tão exigente e por isso as causas das grandes males ao meio ambiente. Nossa, Heitor, muito triste de saber disso, né? Eu percebo mesmo essa manobra aí comercial aqui na minha cidade, que vira e mexe, aqui a gente recebe uma frota nova, mas está ligeiramente ou grosseiramente maquiada, porque quando a gente vai fazer uma averiguação, são ônibus das grandes metrópoles, né? É das grandes metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo, sim, Vitória. Sim. E elas acabam não atendendo por diversas demandas da cidade, com motivos, né? Também. Sim. E aí, ao invés delas serem, como você diz, expostas em museus, desmanchadas e aproveitadas algumas peças, o ônibus inteiro é vendido para essa localidade, né? Uma localidade que não tem tanta fiscalização, em que as pessoas não são tão exigentes porque não conhecem um serviço e um mecanismo de qualidade e acabam sendo enganadas assim. E o diesel, né, se um carro ele está com um problema qualquer, a primeira coisa que ele faz é gastar muito combustível, e sendo ele do jeito que eu digo no caso dessa frota que já está praticamente obsoleta, assim, é que eles vão poluindo o meio ambiente, né? Porque poucas pessoas, ou uma parte pequena da população, se preocupa com isso. Assim, mas de qualquer forma, é muito bom saber dessas informações por sua... Helena, deixa eu citar uma coisa, citar da capital federal do Chile, Santiago, que a maioria dos ônibus elétricos estão rodando pela cidade. E tem um pouco de diminuição com a poluição, com relação à poluição. Não tem isso igual que faz no Brasil, por exemplo, de ser desmanchadas, aproveitadas as peças e até ser vendidos, mas também os ônibus antigos vão ser expostos em exposições. Entendi, Heitor, bom saber. Era exatamente isso que eu estava falando, sabe? Que apesar de não ser uma coisa boa de ouvir, é muito importante as informações que você traz. Helena, o que você achou desse exemplo da cidade de Santiago, na capital do Chile? Que a maioria dos ônibus são elétricos lá. Pois é, Heitor, é o que eu sempre falo, sabe? Que infelizmente nós aqui no Brasil, nós estamos longe, né, de viver uma vida descentralizada, assim, por causa do consumo sem limites e o lucro que é visado sempre em primeira mão, né? Se os grandes empresários investissem mais numa qualidade de vida para todo mundo, poucas pessoas, um número menor de pessoas estariam morrendo com problemas respiratórios advindo dessa poluição. Outras estariam tendo uma qualidade de vida muito melhor, né, porque estaríamos respirando um ar melhor, e fora outros benefícios que advêm disso. Mas, como você diz, assim, é muito difícil que um proprietário ele invista pesado, visando o bem coletivo ao invés do bem individual. Mas, enfim,
né, esse consumo exagerado e inconsciente, ele está aí presente na nossa sociedade e a gente tem que ir quebrando ele aos poucos. Mas, assim, o que você me diz disso? Todas as mídias também elaboraram com isso, Helena. Colaboram? Colaboram. Uhum. Tá certo. A gente não vai consertar o mundo, mas a gente tem que dar esses pontapés para as pessoas acompanharem, né? E ver se coletivamente a gente consegue mudar um pouco essa realidade aí. Mas então, de novo, sem mais delongas, companheiro Heitor, com vocês, o Top 4, que traz como tema o aniversário de chegada do podcast do Heitor no Ceará. Fala para nós aí, Heitor, um pouco desse podcast. Bom, Helena, primeiramente, o estado do Ceará é um estado muito lindo do Brasil. Vou falar primeiro das músicas típicas. Aí depois das praias, as paisagens e também a gastronomia por lá. No estado do Ceará, as músicas típicas são forró. Lá é terra do forró, sabia disso, Helena? Sabia sim, Heitor. Lá é terra do forró e toca forró por 24 horas lá. Não só o forró, também toca o piseiro. Também toca o forró eletrônico também. Mas não só a questão da música, também a questão das paisagens, por exemplo, as praias do estado do Ceará são muito lindos, mas só que por conta que mesmo que eu não conheço, também eu tenho influência por causa do meu pai, que ele morou em Fortaleza. Verdade. Meu pai já morou em Fortaleza e contando das praias de lá, que são muito lindas, por exemplo, Beach Park, a Canoa Quebrada, a praia de Jericoacoara. Essas praias aí são muito top. Que pena que eu não conheço até hoje ainda, mas eu tenho uma oportunidade. Meu filho, mas você está muito novo. Você tem grandes possibilidades e vai ter oportunidade de ir lá. Eu espero que você, bem novinho, bem na flor da sua idade, lembre-se de mim, que eu também tenho vontade de conhecer, ainda não conheço, e que a gente possa, quem sabe, conhecer isso aí junto. Também, Helena, tem a gastronomia. Sabe que os cearenses comem no café da manhã? Por conta que lá é um estado vizinho de Pernambuco, aí eles comem no café da manhã a tapioca. Delícia. Eles comem tapioca no café da manhã por conta que lá é um estado vizinho de Pernambuco. E puxa um pouco da cultura de lá. Não tanto. Sofre influência, né, Heitor? É por conta da influência do estado vizinho. Coisa boa a gente precisa reprisar, né? E também, eles comem patinha de caranguejo, a comida típica também de lá, patinha de caranguejo e caranguejo por inteiro. Delícia! Ai, como delícia. É bom conversar mas com eu você. gosto de comer caranguejo, mas só que por conta que meu pai é alérgico a caranguejo, Entendi. eu vou comer tudo mesmo. É isso mesmo, não precisa nem dividir. Mas assim, como eu estava falando, eu gosto muito de conversar com você, porque você traz grandes informações que acabam agregando muito valor, não só a mim, mas todas as pessoas que te escutam. Por isso, vamos conhecer o Top 3? Vamos para o 3. Que se refere à chegada do podcast do Heitor em Rondônia. Fala para nós aí, Heitor, sobre esse estado e sobre a sua chegada até lá. Helena, a chegada do podcast do Heitor no estado de Rondônia foi um marco histórico que acabou virando a página de descobertas. Por exemplo, que o podcast antes tinha 24 estados no Distrito Federal, atualmente já está em 25 estados e no Distrito Federal. Legal. É um marco histórico para nós, porque estamos quase em todo o Brasil, falta o Rio Grande do Norte e Roraima. Já estou pensando ainda da minha chegada do podcast do Heitor no estado do Rio Grande do Norte. Muito bom. Mas também, Helena, essas curiosidades bem peculiares por lá, é que a bandeira do estado de Rondônia, sabe o que é, Helena?
A bandeira do estado de Rondônia é parecido com a Ucrânia. Percebeu isso, Helena? A bandeira do estado de Rondônia é parecida com a Ucrânia. Por quê? É por causa de algumas aparências. Que se tirasse o verde, uma estrela pode acabar virando a bandeira da Ucrânia. Isso mesmo. Mas também, Helena, o estado de Rondônia era um dos poucos que ainda não tinha sido conquistado. Ah, é? Antes, eu tô falando de antes, antigamente. Antes. Atualmente já chegou faz tempo. Isso aí. E outra coisa, a capital Porto Velho. A capital Porto Velho é a capital brasileira com a maior extensão territorial do Brasil. É estendido por Acre e Amazonas. E faz fronteira com a Bolívia. Olha, Heitor, você tá falando assim, me dá vontade até de assistir uma aula de tão legal que é aprender sobre a história dos estados, dos países, sabe, das pessoas. Eu gosto muito disso e tenho certeza que muita gente aprecia esse seu modo de trabalhar, de levar as notícias, sabe? Porque Exatamente. é muito interessante. Mas, de novo, sem mais delongas... Helena, esqueci de falar sobre os extremos da capital Porto Velho. Por exemplo, o distrito da Nova Califórnia, que fica no município de Porto Velho, faz fronteira com o estado do Acre. A cidade de Porto Velho em si faz fronteira com o estado do Amazonas, com o Rio Madeira. E é só isso. Ah, então tá, tudo bem. Mas então tá, depois de todas essas informações, vamos agora ao Top 2? Vamos. O podcast do Heitor? Estreia da 5ª temporada do podcast. Fala para nós essa novidade aí, Heitor. A estreia da 5ª temporada do podcast do Heitor, a chamada do podcast veio com a vinheta. Dessa vez o tema é abordado com a exigência de um buraco gigante no Chile. Localizado numa mina que fica no norte do Chile, causando muito susto às pessoas, que a sua profundidade é de 60 metros de profundidade, Helena. Que medo! Dá medo e vai... Aí, se quiser ir, se bobear, pode ir pro portal do Nether. Nossa, claro que pode. Eu não tô caçando o portal do Nether, não, viu, Heitor? Eu, na verdade, estou correndo desse portal do Nether seu aí. Mas tudo bem, vamos lá. Eu, na verdade, assim, acho um horror, sabe? Morar numa cidade que fique perto desse buraco, eu quero ficar bem longe dele. Deus que me livre. Mais alguma coisa? Helena, também a vinheta tem o maior número de engajamento da minha história. A vinheta atual é muito bom, por exemplo, falasse que já está começando o nosso podcast, daí então e coloca os meus fotos e até da comemoração de 500 seguidores. Aí você apareceu na live da temporada anterior. Que legal, isso mesmo. Vamos lá. O seu podcast está comemorando 2 anos de criação do podcast do Heitor. Vamos falar sobre no dia 17/9/2020, pandemia zona, foi que tudo começou. Hoje me sinto feliz e realizada em poder conquistar terras e pessoas. Afinal, não é divertido não ter ninguém para tocar esse convite. Então, vai lá. Vai lá, Heitor. Calma aí. Nós já falamos do top 2, não já? A top 1. Top 1 agora. Ixi! Então, vamos agora ao top dos top. Para o top 1, queremos comemorar com muita vontade esse que é a razão de estarmos aqui. Tudo começou há mais ou menos uns 2 anos. Um rapaz muito talentoso resolveu noticiar as reportagens mais comentadas nos jornais nacionais e internacionais, que circulam em todo o jornal. Esse rapaz chama-se Heitor.
e a comemoração de aniversário é que ele e seu pai, em plena pandemia, decidiram levar essa utilidade ao público. O trabalho foi crescendo e se desenvolvendo, e agora ele trabalha autonomamente em todo o processo. Então, com vocês, 2 anos de fundação do podcast do Heitor. Heitor, fala comigo, meu amigo. Conte aí para nós como é que foi essa ideia que começou de você fazer o podcast. Vai lá. Helena, por falar nisso, já foi no máximo de 2 anos atrás que tudo começou, em plena pandemia. Mas, nossa, Helena, eu fico muito feliz até hoje em te dar dando início a esse trabalho em que hoje colheu os frutos de conhecimento e boas relações com os fãs e seguidores do Brasil e do mundo. Comecei esse trabalho junto com meu pai na pandemia para noticiar o que acontecia no Brasil e no mundo. Bom, Helena. Oi, Heitor, e esse engraçado que você só falava, né? Ele que fazia tudo, colocava música, fundo musical, fazia recorte de imagem, tudo era ele. E agora ele te ajuda em alguma coisa? Só nas correções de texto. Exatamente. Mas dá até para entender, né? E aí, sobre esse podcast, o Top One, tem mais alguma coisa para falar sobre ele? Sim, Helena, exatamente. Atualmente já tem por máximo daqui de 2020 até agora, já tem por máximo de 33 países atualmente. Falamos que é a parte que estamos chegando na Colômbia. E também, Helena, já tem por máximo uns 25 estados e no Distrito Federal, que lógico eu já falei também. Uhum. É um motivo muito de agradecer a todos vocês, gente. Sem vocês não seria possível. Mas eu colhi muitos frutos do meu trabalho e de dedicação a todos vocês. E carinho. Ai, que lindo, Heitor. Você está falando cada vez melhor, esse menino sensível do jeito que você é, competente, estudioso, carinhoso. Não tem como não gostar de você, porque você é um cabra muito simpático. Você habla espanhol, você habla português, você habla várias coisas. Então, assim, parabéns. Gostei muito de participar com você mais uma vez dessa rodada aí dos top. Sempre me divirto muito. Helena, mas antes, vamos lá dar umas boas-vindas aos Los Colombianos? Vamos sim. Então, vamos lá para o espanhol. Né? Vamos lá para o espanhol. Antes de cerrar, bem-vindos a los colombianos que estão viendo por primeira vez a nosso podcast. Um salve de palmas arriba! Arriba! Arriba mesmo. Que honra que tê-los com os dedos. E um grande agradecimento. Muito bom, Heitor. Você está de parabéns, sempre muito cuidadoso, caprichoso, sempre cuidando do outro. O que eu tenho hoje, de fazer... com o rompimento de fronteira com a Colômbia, né? Sim. Além da chegada de seus podcasts, que são maravilhosos, nos divertem muito, eu queria agradecer muito a você a oportunidade de me fazer ver a deficiência de uma pessoa, a entender, a conviver, a ajudar e ser ajudada também, sabe? Eu acho que é muito bacana, você merece uma sucessão, porque eu sei o quanto você é esforçado e o tanto que você está aí sempre conosco, trazendo as novidades e buscando as fontes também. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, mas vamos encerrar agora, que eu quero agradecer a todos vocês que me assistiram ao longo da nossa trajetória, que assistiram, seja de qual for, seja da segunda, da quinta, da quarta, da terceira, não importa qual for. O que importa é informar todos vocês
Então, a nossa expectativa para a sexta temporada, Helena, seja uma temporada muito bom. Uma temporada muito ótima. Que eu possa, Helena, falar em espanhol 2 vezes. Por causa do Chile e também por causa da Argentina. Isso aí. Então, pode vir, Helena. Pode vir. A chegada no Rio Grande do Norte. Pode vir 1 ano na Costa Rica, 1 ano no Panamá, 1 ano no Chile, 1 ano na Paraíba, 1 ano em Sergipe, 1 ano na Argentina, 1 ano no Rio Grande do Sul e 1 ano em Santa Catarina. Isso mesmo, Heitor. Isso mesmo. Tá de parabéns. Então, quero também vou dar a todos vocês Feliz Natal e um próspero Ano Novo, para que o Papai Noel traga uns presentes muito bons e que Deus lhe abençoe a todos vocês. Eu também estou aqui num lugar de agradecer, de dizer... E também que o Hexa vem, que estamos em época de Copa ainda. Exatamente. Agradecer mesmo, parabenizar meus amigos que aí estão. O CEOP realmente ele faz uma educação diferente, com atitudes, estratégias diferentes, que nem sempre vão agradar a todos, mas que com certeza tem alguém que caiba direitinho aí na nossa filosofia pedagógica e que estejam sempre aí conosco, tá? Vou falar um pouquinho com os colombianos rapidão. Fala aí. Feliz Navidad e próspero Año Nuevo. E hasta del dia 21 de janeiro de 2023. Isso aí, estés com Dios. Estés com Dios. Certo. Então, Helena, quero agradecer a todos vocês pelo carinho e dedicação. Que Deus te abençoe e se cuide, né? Que, infelizmente, em plena Copa do Mundo, casos de Covid-19 tá voltando a subir. Eu quero a colaboração de todos vocês, que se precisar sair, use ou volte a usar máscara, gente. Álcool gel, né? Álcool gel. Sabão. E todos os cuidados que a gente aprendeu. Vamos voltar a seguir todos os cuidados, infelizmente, Helena. Isso mesmo, mas isso é bom. Assim, né? É que essa doença, é que eu espero que a Covid-19 não volte a ser uma doença chata. Exatamente. Então tá, Heitor. Tudo de bom, até o próximo episódio. Então, fique com Deus e até se ver no dia 21 de janeiro de 2023. Uhul! Beijos no coração de todos vocês. Beijos no coração de todos os dentes. Hasta del dia 21 de janeiro de 2023. Adiós, amigos. Adiós, Heitor. Adiós. Foi muito bom. Adiós. Começando o nosso podcast do Heitor.